Vinícius Júnior faz uma temporada abaixo da anterior, em números, em impacto direto, em resultados, em conquistas, muito provavelmente o Real Madrid pode ser que passe em branco. E isso, para o maior clube do mundo, beira o desastre. E a pressão é enorme. A imprensa espanhola já começa a destacar a queda do Vinícius Júnior. E vai começando a desenvolver uma tese. Pós-perda da bola de ouro, o desempenho do Vini caiu. Os números, será que estão mostrando isso? Será que eles têm razão? Será que as coisas estão conectadas? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Hoje, estou aqui uniformizado de aposta ganha e já deixo com vocês o QR Code da AG na tela. Real Madrid joga amanhã no Campeonato Espanhol contra o Alavés, você já pode fazer a sua fezinha nesse jogo, tem Brasileirão hoje, tem derby hoje, aproveita. É diversão, isso não é investimento, sempre com juízo, responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, para brincar numa plataforma autorizada, regulamentada a operar no Brasil, dentro da lei, beleza? QR Code na tela, aponta a câmera do celular e vem pra AG! Muito bem, a matéria é do Marca, que é muito lido, tem uma audiência enorme lá em Madrid. A queda de Vinícius após desafiar o mundo do futebol. O craque brasileiro prometeu que ninguém estaria preparado para ver a sua versão multiplicada por 10 depois que o Rodri levou a bola de ouro. Vocês lembram daquele tweet do Vinícius? É nesse tweet que eles estão baseando aí a manchete. Eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados, né? Assim que o Rodri, injustamente, na minha opinião e na opinião de muita gente, ganhou a bola de ouro, porque ele não foi o jogador mais impactante do mundo, o melhor jogador do mundo naquela temporada. Ele foi campeão da Euro, no máximo ele foi o terceiro melhor jogador daquela seleção, se é que ele tá no top 3. Então, toda a injustiça que foi essa bola de ouro, a gente já falou amplamente, repetidamente e enfaticamente aqui no canal. Então, nem preciso voltar nesse assunto, porque tirou minha paciência, tirou meu equilíbrio. Tirou meu juízo aqui naquele período, naquele finalzinho de outubro. E aí, o que a matéria do Joel Del Rio começa destacando? Olha, o Vinícius tem uma trajetória muito grande no Real Madrid, muito importante. O Vinícius tem 14 títulos conquistados. Ele ganhou 2 Champions, fazendo gols nas 2 finais. Ele ganhou 3 títulos do Campeonato Espanhol. Ele disputou 13 finais e ganhou 11 e marcou 8 gols nessas finais com a camisa do Real Madrid. Ninguém discute os números dele. A temporada passada de 26 gols e 13 assistências foi a melhor da carreira. Show. Então nós estamos... Por que eles marcam isso logo no terceiro parágrafo da matéria? Porque eles querem estabelecer um padrão, um patamar de cobrança para quem pode ser cobrado. Então olha só, esse cara chegou aqui, fez o que fez, tão jovem, em pouco tempo, e era motivo de chacota quando chegou, era piada, porque ele tinha problemas de fundamento, de finalização. Em outro ponto da matéria eles destacam, eu já li a matéria inteira, né? Pô, mas olha o que ele construiu, olha o que ele conseguiu, ele deu a volta por cima. Então, ele estabeleceu para si, o que eu gosto muito de usar, né? O sarrafo lá em cima, e aí ele vai ser cobrado nessa proporção. Não tem jeito. Diante daquilo que ele já entregou, que ele já mostrou que pode entregar com a camisa do Real Madrid. Então eles fazem esse preâmbulo e aí eles começam a desenvolver a tese. Desde que ele perdeu a bola de ouro naquele 28 de outubro, naquela segunda-feira, o rendimento caiu. E não só números, eles destacam aqui uma mudança até mesmo da percepção do adversário, de um temor que o Vinícius não estaria mais despertando nos adversários. E aí começam a ilustrar com a noite do Emirates. Pegam números do Vinícius Júnior contra o Arsenal na semana passada para mostrar que hoje ele é uma sombra do que já foi. Eles usaram esse termo, tá? Esse termo foi usado por eles. Que a noite contra o Arsenal reflete que o Vinícius hoje é uma sombra do que já foi. Forte, né? Forte essa frase. Então vamos lá, ó. No Emirates, vou colocar esse print aí pra você ver, esse trechinho da matéria. No Emirates, o brasileiro tocou na bola 38 vezes, perdeu 18, não foi capaz de completar um único chute a gol, ou recuperação de bola, ou passe-chave, né? Não teve um passe em profundidade, um passe decisivo, nem um chute a gol sequer. É uma noite que resume o seu 2025.
onde seu futebol determinante passou a ser outro bem diferente. Vinícius marcou apenas 6 gols e deu 4 assistências em 2025. Estão falando agora do recorte do ano, janeiro a metade de abril de 2025. Seus números totais na temporada, 19 gols e 14 assistências. São números abaixo da temporada anterior que a gente já destacou aqui. Diz aqui a matéria: Vinícius não foi capaz de cumprir sua promessa. Antes da cerimônia da Bola de Ouro, sua média de gols e assistências por jogo era de 0,87. Depois do pesadelo de Paris, baixou para 0,66. Números que explicam a queda do brasileiro, que atravessa um dos seus piores momentos com a camisa do Real Madrid. Sem o apoio total do Bernabéu, já que ele foi vaiado no último jogo, e com 2 perdas de pênalti que ainda lhe perseguem naquele jogo contra o Valência. E aí a matéria fecha dizendo o seguinte: Vinícius aprendeu, à base de golpes, quase sempre injustos, a realidade do futebol. A frase final é tipo assim: a mão que afaga é a mão que bate, né? Numa tradução mais livre, mais direta do que eles dizem no fechamento da matéria. E é isso. E o futebol é isso. E essa é a realidade de todo mundo que joga futebol e que joga no alto nível e que joga num clube, meu Deus do céu, no Real Madrid. Num clube grande, mas no Real Madrid não é clube grande. O Real Madrid é clube gigante, é transcendental, é negócio de outro planeta. A realidade é essa mesmo. A mão que afaga é a mão que bate. A caneta que elogia vai ser a mesma caneta que vai criticar. E convenhamos, eu não posso garantir, porque eu não sou do staff do Vini, nem da comissão técnica do Real Madrid. A gente não tem o dia a dia para avaliar o quão impactante foi aquela noite de 28 de outubro na cabeça do Vinícius Júnior. O quanto isso mexeu com o emocional dele e, consequentemente, estaria mexendo com o desempenho de campo. O quanto isso abalou o Vinícius, o quanto isso deixou de sequelas. Esse é um diagnóstico que ele será muito mais preciso se for feito por alguém que está acompanhando o Vinícius todo dia. A gente vê os jogos, a gente tem o que o campo mostra, o que aqueles 90 minutos, um pouquinho mais, mostram pra gente. E os números, de fato, os números são incontestáveis. Ele tinha uma média de participação para gol de 0,87 por jogo, ela caiu para 0,66. Em 2025, como eles disseram aqui, o Vinícius, nesse ano, só participou de 10 gols. Se você pegar a temporada do Vinícius Júnior, eu fui dar uma olhada, né, e tentar relembrar também, não só olhando estatística, as grandes noites do Vinícius Júnior na temporada. Então, começa com a Supercopa da Espanha, que ele dá assistência contra a Atalanta. Você vai achar aqui gol e assistência contra o Espanhol, hat-trick contra o Dortmund numa virada. O Real Madrid foi perdendo no intervalo por 2-0 e voltou, e o Vini jogou demais no segundo tempo. Que mais? Um hat-trick contra o Osasuna, gol e assistência contra a Atalanta na primeira fase da Champions. Assistência contra o Barcelona num jogo em que o time tomou 5-2 na final da Supercopa. 2 gols contra o Salzburg na Liga dos Campeões. Você não registra aqui 2 assistências contra a Real Sociedad. Você não registra aqui grandes noites do Vinícius na temporada, como a gente teve na última, né? Ele marcou contra o Leipzig nas oitavas, ele marcou contra o Bayern de Munique, ele foi decisivo contra o Manchester City, ele jogou demais contra o Manchester City, ele marcou na decisão. Você não tem essa grande performance do Vinícius Júnior nas noites grandes, nos jogos grandes da temporada. Isso é um fato. A responsabilidade, a culpa, a explicação é só a queda do Vinícius? Claro que não. Claro que não. O Real Madrid hoje é um time muito bem definido por quem tem comentado os jogos do Real Madrid, e eu concordo, eu estou usando o mesmo termo. É um time caótico hoje. É um time que perdeu jogadores, não fez a reposição devida. O Ancelotti foi tentando encontrar soluções, mas as soluções encontradas nessa temporada não surtiram o mesmo efeito que as soluções da temporada anterior. O trabalho do Ancelotti esse ano não é bom, o time se defende mal, o time tem dificuldades muitas vezes para atacar, como foi no Emirates. Então tem uma série de questões. O time hoje parece desajustado nas mãos do Ancelotti. Então a razão não é só o Vinícius Júnior, assim, não tá só nele. O futebol é um jogo coletivo.
Existe também um impacto coletivo que deságua no Vinícius Júnior. Ele sente os reflexos disso, de um time que não está tão ajustado. E convenhamos, convenhamos, também em alguns momentos na temporada passada houve esse desajuste, mas o Vinícius estava num outro momento. Então tem um pouco das duas coisas, né? De fato, 2 temporadas seguidas com um time desajustado, uma hora vai dar ruim. Mas em compensação, quando a coisa estava feia na temporada passada, o Vinícius conseguia tirar coelhos da cartola que hoje ele não consegue tirar. É o bola de ouro? É o Rodri? Entrou na mente do Vini e não saiu até agora? É a injustiça que está pesando? Eu não sei, eu repito, eu não tenho como avaliar isso à distância. Eu acho que essa é uma avaliação que as pessoas que convivem com o Vini e trabalham com o Vini podem fazer. Eu não me sinto capaz, não é nem que estou à vontade, eu não me sinto capaz, eu não tenho elementos para fazer. Mas os números estão mostrando. E se isso ocorrer, se essa de fato for a razão, for a explicação, eu acho que é compreensível. Mas essa ressaca, se for uma ressaca da perda da bola de ouro, ela não pode durar um semestre inteiro, porque nós já estamos quase 6 meses depois desse prêmio. Vai fazer 6 meses que passou. É duro você ser vítima de uma injustiça, com certeza. Aliás, o Vinícius já passou por muita coisa que ele não deveria passar, que ser humano nenhum deveria passar. Que vai muito além de cobrança, de pressão e de provocação de adversário. Vai muito além daquele limite que a gente vai até tolerando demais, a gente vai deixando elástico demais dentro do futebol, de comportamento de torcida, de opinião pública. E ele sempre respondeu muito bem a isso. Só que também, às vezes, chega uma hora que a carga é muito pesada, o acúmulo é muito grande. Você já meio que não aguenta, você já está meio de saco cheio. Eu não sei se é isso, mas é uma possibilidade, pode acontecer. O Vinícius reagiu bem a outros episódios, mas são tantos. Chegou mais um e talvez esse aí tenha sido mais difícil para ele. Porque aí é como as coisas batem em cada um. Talvez para o Vinícius seja ainda pior ser vítima de uma injustiça, ter trabalhado tanto, batalhado tanto, suado tanto por um reconhecimento que é tirado dele, sabe-se lá por qual razão. Além da injustiça, fica na cabeça do cara. Os motivos foram quais, gente? Peraí. Pô, me sacanearam, me tiraram um prêmio que era meu. Pô, mas por quê, cara? Os caras me odeiam, os caras não gostam da cor da minha pele, os caras não gostam do país de onde eu vim, do continente de onde eu vim. Meu Deus, isso pode ser uma mistura de sentimentos na cabeça do cara que pode estar provocando uma queda. Por que não? E aí é preciso detectar se é isso e trabalhar urgentemente, porque o Vinícius tem um grande potencial, é um jogador de grande evolução no Real Madrid, de grande trajetória no Real Madrid, mas, de fato, faz uma temporada abaixo. Não dá para dizer, aí tem esse ponto também, né? Que uma temporada de 20 gols e 12 assistências é um desastre. Não dá, porque olha só, as temporadas dele no Real Madrid, as temporadas quando ele embalou, né, a partir de 21, 22, 22 gols, depois 22, 23 ele marca 23 gols, depois na temporada passada ele marca 24, e ele ainda pode igualar e até superar os números das 3 temporadas anteriores. Não dá para dizer que é um desastre. 12 assistências, mais do que na temporada passada, quando ele deu 9 assistências, ele já superou o número de assistências na temporada passada. Ele fez 7 gols na campanha da Champions, uma campanha onde o Real Madrid teve muita dificuldade, perdeu para o Lille, tomou 3 do Milan, está virtualmente eliminado nas quartas de final contra o Arsenal. Ele ainda tem 7 gols na campanha da Champions, não é, e 2 assistências. Não dá para dizer que é um desastre, mas é uma temporada abaixo, porque o Real Madrid é isso aí, meu amigo. O Real Madrid, você perdeu 2 jogos, é crise de não conseguir, assim, incêndio em tudo que é lugar do clube, nos 4 cantos do clube. São 12 derrotas seguidas que o Real Madrid tem. Vira um inferno, empatou 2, vira um inferno também. Essa é a vida do Real Madrid. Mas é fato que, por mais que os números nem sejam tão distantes assim da temporada anterior, o impacto é. E essa coisa da percepção dos adversários, aquele Vinícius que passava por cima da marcação adversária, não é o Vinícius que a gente está vendo hoje. Existe uma queda que é individual, mas que, eu repito, ela também é coletiva. E é claro que ela vai se refletir na seleção brasileira. Seleção brasileira, se você for olhar os números do Vinícius Júnior, se você for olhar o desempenho do Vinícius Júnior nessa temporada, na última data FIFA ele faz o gol contra a Colômbia,
Gol da vitória no final, numa bola desviada, mas passe em branco no 4-1 contra a Argentina. Passe em branco contra Uruguai e Venezuela na última data FIFA do ano passado. Passe em branco naquela data FIFA em que o Brasil ganha do Equador sendo vaiado e perde para o Paraguai. Passe em branco na Copa América, eu não preciso nem falar, né? Copa América é loucura, o que foi a Copa América do Vinícius Júnior. Numa seleção também desajustada, mais até do que o Real Madrid. Mais bagunçada, desajustada, mal gerida do que o Real Madrid. Mas isso joga pressão para ele lá. Então é um momento de instabilidade, podemos dizer? Sim. É um Vini entregando menos do que ele pode entregar. E ele sabe muito bem o ambiente no qual ele se encontra. No Real Madrid, você tem que entregar no nível alto sempre. A atuação mediana não serve para o Real Madrid. E o Vinícius tem tido algumas atuações medianas e ruins, né? A do Emirates não dá para dizer que foi uma atuação mediana. Foi uma atuação ruim, eu diria muito ruim. E aí não é só do Vinícius, tá? A atuação do Rodrigo foi muito ruim. A gente precisa dizer isso também, né? A atuação do Mbappé também, apesar dele ter ainda tentado uma finalização, mas também foi uma atuação abaixo. Todo mundo foi mal. O Real Madrid não teve uma boa noite em Londres. Mas perceba que se fala mais do Vini do que do Rodrigo. Por que se fala mais? Por que o Marca não fez uma matéria, né? Muita gente vai, principalmente quem é mais fã do Vinícius, vai falar, porra, mas peraí, por que os caras fazem matéria sobre o Vinícius Júnior? Vão lá olhar os números do Vinícius Júnior, que ele caiu, que ele não é mais o mesmo, que ele não impõe respeito dos adversários, que ele não tá decidido jogo grande. E por que não vão fazer a mesma coisa do Rodrigo? Eu fui olhar os números do Rodrigo. Eles são, no momento, inferiores aos da temporada anterior, do próprio Rodrigo, mas são muito próximos. É uma realidade parecida com a do Vinícius. Temporada passada, o Rodrigo marcou 17 gols e deu 8 assistências. Na temporada atual, ele marcou 14 e deu 9 assistências. Igualzinho ao Vinícius, ele superou o número de assistências da temporada passada e está um pouco abaixo do número de gols da temporada passada. Igual. Mas por que um repercute mais do que o outro? Porque o Vinícius é o jogador mais decisivo dessa era recente do Real Madrid. Porque foi o Vinícius que marcou gols em 2 finais de Champions com a camisa do Real Madrid. Então se cobra mais do Vinícius. O Vinícius sempre foi enxergado muito mais como um protagonista do que o Rodrigo. Aí a gente tem que fazer um outro debate se essa avaliação que é feita do Rodrigo, esse status que o Rodrigo tem, é justo ou injusto. Eu acho relativamente injusto. Eu acho que o Rodrigo é um jogador muito mais importante do que as pessoas encaram. Mas é um fato, gente. Não dá pra brigar. A realidade é essa. O Vinícius sempre foi mais cobrado porque sempre se esperou mais do Vinícius. E convenhamos, em termos de protagonismo, ele sempre deu mais ao Real Madrid do que o Rodrigo, né? Então é compreensível que nesse momento o Marca chegue e fale, o Vinícius Júnior foi candidato à Bola de Ouro e ganhou o The Best na última temporada. Então, ele está num patamar diferente. E o patamar de cobrança vai ser diferente também. É isso. Que o Vinícius consiga dar a volta por cima. Eu sou fã, admirador, gosto demais do trabalho do Vinícius Júnior. Já o defendi aqui de muitas injustiças que foram cometidas, a meu ver, contra ele. Mas, realmente, é uma temporada muito ruim. E o jogo de quarta é uma pressão gigantesca, mas gigantesca. O Real Madrid cair antes da semifinal, o Real Madrid correu o risco de não levantar troféu na temporada, é um peso muito grande e as vaias que o Vinícius ouviu, elas podem se repetir na quarta-feira e o Vinícius vai ter que ter uma noite assim de gala para evitar que esse ambiente fique tão pesado. Parece que o Real Madrid, a torcida está fazendo uma mobilização, né, para decorar o estádio, para cantar durante os 90 minutos. Isso vai ser muito importante, porque eu entendo a vaia no momento em que as coisas... Eu acho que o torcedor tem todo o direito de vaiar. Na hora que o jogador não está correspondendo, as atuações não estão agradando, marcar essa posição, eu acho que é direito do torcedor, é papel do torcedor, acho que é até um dever, mais até do que um direito, é um dever do torcedor. Precisa sinalizar para o campo a insatisfação, pô, isso aqui não está legal, mas você precisa saber o momento da palmada e o momento do afago, e quarta-feira é o momento do afago.
quarta-feira, independentemente se a temporada do Vini é abaixo ou não, se o Ancelotti tá fazendo um trabalho ruim ou não, se tem gente jogando mais, se tem gente jogando menos, tem que pegar os caras, carregar no colo e tentar fazer 3 gols no mínimo contra o Arsenal. É isso. E esse ambiente favorável, ele pode ajudar o Vinícius a ter a melhor noite. Ele pode sair da pior noite da temporada, que foi no Emirates, para melhor e mais decisiva com a camisa do Real Madrid. Vamos ver se isso acontece. Mas tá muito difícil, tá? O que você pensa? Você acha que a queda do Vinícius tem a ver com a perda da bola de ouro? Isso ainda tá mexendo com ele? Deixa a tua opinião nos comentários. Qual é a leitura que você faz desses números trazidos aqui pelo Marca? Like no vídeo se você ficou até o final. Bom fim de semana para todo mundo. Juízo e tchau.